A gente tem um problema de confiança, já viu? Tipo, Deus tem uma promessa pra gente, a gente faz algo e confia que Deus vai fazer. Só que nem sempre as coisas que nós queremos é no nosso tempo. Nem sempre o que a gente tem como solução é a solução que Deus quer para nossas vidas. Eu estava falando isso com a Edna, que a maior dificuldade da nossa vida quando a gente acredita e confia em Deus é que Deus conhece todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer amanhã, daqui 10 anos, ele sabe o que vai acontecer no fim dos tempos. Mas a gente só vive o agora. A gente só vive esse momento. A gente só vive o presente. A gente não vive o que passou e a gente não vive o que vai acontecer. Tem até uma música hebraica que ela fala, né? De judeu, que fala assim: não existe ontem nem o amanhã. Então, para que você vai se preocupar? Só que a gente, mesmo confiando em Deus, a gente não sabe esperar o tempo dele. A gente não sabe esperar que, se ele te deu uma promessa hoje, vai acontecer. E a gente vê isso dentro da Bíblia. Abraão foi dessa forma. Deus falou para ele: olha, através de você vai ter uma grande geração. Você não vai conseguir contar quantas pessoas serão da tua família. E ele tinha uma promessa para Abraão e Sara. Só que Abraão não conseguiu esperar o tempo de Deus. Foi lá e teve um filho com a escrava. Um filho, Ismael. E aí, até hoje, existe uma briga entre os povos por causa desse erro dele. Porque Deus fez uma promessa. Deus falou que ia fazer. Deus prometeu que isso ia acontecer. Porém, a gente não consegue esperar o tempo de Deus. O engraçado é que a gente não consegue esperar o tempo de Deus. Mas a gente confia em pessoas que, às vezes, a gente não deveria confiar. Às vezes a pessoa casa achando que vai dar tudo certo, confiando que o tempo que vai viver com aquela pessoa vai ser a melhor da vida. E acaba não dando certo. Você trabalha o mês inteiro, confiando que no final do mês você vai receber. E por uma coisa ou outra da vida, atrasa seu salário. Mas você está lá, mesmo com o salário atrasado. E em Deus, em Cristo, muitas das vezes nós não confiamos de deixar entregar o nosso coração para Ele. Não confiamos que Ele vai resolver todas as situações. Mesmo que as circunstâncias e as coisas não pareçam ter solução. Então, eu queria falar com você sobre o tempo que nós vivemos hoje é o tempo de agora. Ele não pode ser mudado para frente nem alterado para trás. O tempo que nós vivemos hoje é o tempo que Deus escolheu para nos preparar para o que Ele tem projetado para nós no futuro. Não tem como Deus me dar uma promessa hoje de dar aula, por exemplo, ser um professor, se eu não estudar hoje. Tudo que eu faço hoje é circunstâncias para eu chegar no projeto que Deus tem para minha vida no futuro. E eu acreditar e confiar que Ele vai fazer na minha vida. Da mesma forma que todos os dias eu tento ser alguém melhor, eu faço para tentar ser alguém mais parecido com Cristo, confiando na vida eterna, confiando que Deus vai ter um final para mim. E é isso que a gente precisa aprender. Da mesma forma que nós esperamos a volta de Cristo, esperamos ir para o céu, a gente precisa aprender a confiar em Deus, que o que Ele tem planejado para nós, para o futuro, é bem melhor do que nós temos feito hoje. O que Ele tem planejado para nós, para o futuro, é algo muito melhor do que nossas preocupações do presente. Então a gente precisa aprender a entregar o nosso coração, os nossos dias, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Eu sei que a aflição do coração existe, eu sei que o nosso desespero existe, mas acreditar e confiar em Deus é o que Ele nos chamou, quando Ele nos chamou como filho. Seu filho, se você que é pai, sabe que o seu filho confia em você.
Independente da sua circunstância, independente do que você tem hoje, o seu filho não preocupa o que vai comer, seu filho não preocupa o que vai vestir, se vai ter água para pagar, luz para fazer, para pagar, se vai ter dinheiro para comprar. Ele confia em você. É assim que nós precisamos ser com Deus. Confiar como uma criança. Ele vai falar que o reino de Deus é feito por pessoas que são como crianças. E é assim que ele espera de nós, como um pai que cuida dos seus filhos. Independente da situação, Deus tem olhado por você e ele tem um plano maior para sua vida. É isso que eu queria falar com você nessa noite. Eu queria te chamar para orar.